O Expresso e a SIC Notícias, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, lançam o projeto 5 décadas de democracia. Olhar para o passado para pensar o futuro. Todos os meses, com um tema diferente em análise e debate. Como resolver a crise da habitação e preparar o país para o envelhecimento. Quais os desafios na saúde, na educação, na política e na economia. Que estratégias para as alterações climáticas, as migrações e o combate à pobreza? Para saber as respostas a estas e outras questões, acompanhe os debates na SIC Notícias e saiba mais sobre o projeto no Expresso. Boa noite, seja bem-vindo a mais um debate sobre as 5 décadas de democracia. Ao longo deste ano, a SIC Notícias, o Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos refletem sobre o que mudou nos últimos 50 anos e que lições devemos retirar para melhorar o futuro. Esta noite perguntamos aos nossos convidados, da apatia à participação política, como trazer de volta os cidadãos. Estão hoje connosco Pedro Magalhães, investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Roberto Falanga, investigador auxiliar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto e Leonor Caldeira, advogada. Muito boa noite aos quatro, muito obrigada por estarem connosco. Já vamos à análise, mas para já vamos fazer o devido enquadramento, porque no meio de uma crise política e a pouco mais de 3 meses de novas eleições legislativas, o país celebra em 2024 5 décadas de democracia. Em 50 anos, a taxa de participação dos portugueses em eleições parlamentares caiu de 90% para 67%, um número bastante abaixo da média de participação dos restantes países da União Europeia. As conclusões são da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Círculos eleitorais desajustados ou, no mínimo, pouco favoráveis à representatividade. Acima de tudo, do país rural e do interior, tantas vezes condicionados num voto útil, em eleições onde conseguem poucos representantes, como, por exemplo, as legislativas. Eu acho que é uma discussão importante esta da grande assimetria da dimensão dos círculos e o que ela significa para o afastamento das pessoas, para os incentivos nem à mobilização dos partidos, nem à participação, e um sentimento de que, de facto, há pessoas que por viver em determinados territórios, não são representadas devidamente. Condição que não é exclusiva de Portugal, mas que noutros países foi resolvida com a criação de círculos eleitorais, onde conta a dimensão da população residente, mas também a do território. Em 50 anos, a participação eleitoral caiu de 91% para 67%, o que coloca Portugal bastante abaixo da média de participação europeia, que neste momento está nos 74%. É muito raro um sistema eleitoral mudar, porque o sistema eleitoral que existe produz resultados que geram as pessoas que depois decidem como é o círculo eleitoral e quem beneficia dele não o quer mudar. Mas se calhar mais tarde ou mais cedo vamos ter que mudar à força. Até porque a participação em círculos mais pequenos continua a diminuir. Além disso, a insatisfação, o protesto e a sensação de falta de representatividade têm aumentado. Isto, apesar de, nos últimos anos, o voto antecipado e o voto em mobilidade terem sido alterações introduzidas para contrariar a tendência. Estes são primeiros passos e são passos relativamente modestos. Agora, isto custa dinheiro. É preciso termos essa noção. Até porque facilitar o voto implica investimento técnico ou humano, como em países onde é possível votar de diferentes formas e em diferentes lugares. Isto precisa de recursos, precisa de organização, vai custar e os portugueses não podem andar-se a queixar da baixa participação e depois achar que isto não é importante. Isto é muito importante, isto é mais importante. Baixar o que custa votar é mais importante do que qualquer outra medida para promover a participação. Nos últimos 10 anos tem crescido a participação dos cidadãos com 15 ou mais anos em protestos, boicotes ao consumo e em assinar petições. Na opinião dos especialistas, esta tendência só não é acompanhada de maior participação eleitoral porque na escola faltam ferramentas, tempo e prática que incentivem e expliquem a importância da democracia. É importante transmitir conteúdos teóricos, é importante transmitir conhecimento, mas também é importante transmitir competências. E as competências adquirem-se praticando. E há muito pouca experiência vivida do que pode ser a democracia dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula.
O país celebra 5 décadas de um sistema imperfeito, mas funcional, e isso pode também significar que esta é a fase de consolidação e de evoluir para novas realidades. Partimos então para a análise com os nossos convidados. Pedro Magalhães, vou começar por si. Eleição após eleição, falamos sempre da abstenção, dos números gordos da abstenção, que na verdade quase que se parece que se tornou um problema crónico em Portugal. Antes de mais, este é um problema cultural, é um problema só nosso, é um problema mais generalizado? Bem, boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite. A discussão sobre o declínio da participação eleitoral não é só nossa. Esse declínio está a ocorrer em todas as democracias em geral, enfim, com algumas exceções, mas em geral esse declínio existe. O que é que nos individualiza? Individualiza, aliás, como o gráfico ali mostrava, um declínio muito abrupto, muito acelerado. Nós começámos, enfim, num momento também muito especial, em que estávamos a votar não apenas por diferentes partidos, estávamos a votar num regime, estávamos a escolher o regime político, no certo sentido, e, portanto, um momento muito dramático e muito mobilizador, mas a verdade é que o que se seguiu desde aí é um dos declínios mais acentuados da participação eleitoral na Europa. E, portanto, isso individualiza-nos. Como digo, o declínio não é exclusivo de Portugal, mas é muito acentuado em Portugal. As razões do declínio. Há uma grande discussão há muito tempo sobre essas razões, como imagino é um dos temas que mais interessa os cientistas políticos. Há quem fale muito da abstenção como um sintoma de crescente desconfiança em relação aos agentes políticos, em relação aos políticos, aos partidos, em relação ao sistema. Há quem fale também do declínio daquilo que no passado eram organizações que de alguma forma serviam de intermediários entre os cidadãos e o poder político. Os sindicatos, por exemplo, eram organizações e continuam a ser, mas elas também em declínio quase em todo o lado do ponto de vista da participação dos seus membros. O declínio também da importância da Igreja. Nas democracias mais antigas, os partidos de centro-direita foram em grande medida emanações da Igreja, eram partidos da democracia cristã. A Igreja, a religião tem menos presença nas sociedades modernas. Portanto, tudo isto, a lista é muito longa. Eu penso que talvez, para, no fundo, organizar um bocadinho as ideias, aquilo que eu me concentraria era identificar, de facto, que Portugal teve um declínio particularmente acentuado e, ao contrário do que se passou com outros países que tentaram lidar com esse declínio, nós ainda não demos passos suficientemente decisivos para aquilo a que se chama aumentar a conveniência do voto ou diminuir o custo do voto. Já podemos ir analisar essa questão, mas antes de avançarmos, tenho mais outra pergunta para o Pedro. Afeta sobretudo os mais jovens este desinteresse e esta baixa participação política, sendo que a participação política tem vários eixos, mas neste caso em concreto, no voto? No caso concreto da participação eleitoral, nós sabemos, também não é um exclusivo português, ela é mais baixa entre os mais jovens. Queria fazer aqui um parênteses para dizer que nas últimas eleições isso tornou-se menos nítido, ou seja, essa relação entre a idade e o voto continua a existir, mas é menos acentuada, porventura pela capacidade que novos partidos têm tido para atrair o voto mais jovem. Mas não são apenas os mais jovens, são também os cidadãos com mais baixos rendimentos, são os cidadãos com mais baixos níveis de instrução e são os cidadãos que vivem nos meios rurais, que tendem a votar menos do que os outros. E a última coisa que eu diria aqui é, isto é um problema não apenas como sintoma, isto tem consequências. Porque uma das coisas que nós sabemos também, cada vez mais na ciência política, é que os cidadãos que tendem a votar menos tendem a ser subrepresentados no poder político e tendem a ser, os seus interesses e as suas preferências são subrepresentadas nas políticas públicas. E, portanto, é uma questão quase de igualdade política que se coloca. Não é apenas, a abstenção não é apenas um sintoma, é também causa de desigualdade política. Isso, de facto, é particularmente grave.
Eu vou colocar a mesma pergunta quer a Leonor, quer a Ana a Gabriela, porque falámos desta questão dos mais jovens e importa, neste caso, olhar para os mais jovens. E pergunto, no fundo, começando pela Ana Gabriela, qual é que é a vossa percepção em relação a este tema? Porque é que estão, efetivamente, os jovens mais afastados do voto? Rotulam os jovens muitas vezes para uma não participação, estando apáticos, não estarem interessados, não quererem saber. E do contexto do terreno, e portanto, sendo eu também numa escola de associativismo estudantil, aquilo que vemos é que há uma procura pela participação nas associações de estudantes, temos uma procura na participação em júniores de empresas, no voluntariado, vão proliferando também na academia novos grupos, sejam formais ou mais informais, associados à promoção do emprego, ao desenvolvimento de novas competências. Depois desta participação, uma mais talvez não convencional, não é acompanhada depois da participação formal, e aqui a sensação é de que a menor ida às urnas e a menor participação eleitoral é porque os jovens sentem que o seu voto não conta ou que as eleições não contam para melhorar as suas condições de vida. Ou seja, associamos as eleições talvez ao aumento do salário mínimo ou ao aumento das pensões e depois não vemos propostas para mais habitação ou mais e melhores empregos, para a fixação do talento nacional. E por isso isto leva quase que a um divórcio como forma até de protesto das novas gerações. Isto depois leva a um ciclo que eu diria que é vicioso, porque se a política não dá resposta aos problemas dos jovens, os jovens não se sentem considerados e, portanto, afastam-se desta participação na ida às urnas. E se afastam desta participação da ida às urnas, depois são menos considerados, porque não há um bónus eleitoral associado à participação dos jovens e, portanto, não garantimos as eleições e, portanto, isto acaba por ser um ciclo vicioso que alguém tem que o quebrar. E aquilo que eu diria que é preciso também mudar é que os jovens que criaram este sistema e, portanto, depois da Revolução e que acabaram, eu diria que se calhar por ficar até reféns do próprio sistema e alimentam-se do próprio sistema, e aquilo que acontece é que nós, jovens, estamos disponíveis para participar, é certo, mas temos que ter direito a ter opinião e temos que ser considerados, não podemos ser apenas meros comentadores da realidade. E por isso é preciso devolver os ganhos que a democracia trouxe, é preciso devolver e passar o testemunho às novas gerações. E por isso aqui, mais rostos jovens, seja na Assembleia da República, seja no Governo. O nosso Presidente da República esteve e votou uma Constituição com 27 anos. Tivemos ministros com 30 anos. E por isso creio que está também na hora de dar lugar às novas gerações, e se temos jovens que se destacam no desporto, na cultura, na ciência, no empreendedorismo, haverá certamente jovens que têm e que estão disponíveis e que se mostrarão para servir o país. Agora falta esse lugar na mesa de decisão e creio que esta mudança ainda não foi alcançada. Leonor, qual é que é a sua percepção? Porque é que os jovens estão mais afastados do voto, ainda que mais ativos noutras formas de participação política? Sim, é verdade. Boa noite em primeiro lugar, e não querendo repetir aquilo que a Ana também expôs e que eu subscrevo, não sei se me posso considerar jovem porque fiz 30 anos este ano e acho que é importante recentrar os jovens nos 16 até aos 29, porque às tantas em Portugal também achamos que os jovens é até aos 45 e pronto. E, de facto, esta questão da representatividade é muito importante e das respostas, e, portanto, não me vou repetir, mas eu sinto que, para além do que a Ana disse, se eu puder só acrescentar, nos jovens que de facto se abstêm de votar, acho que há também uma distância sobre o funcionamento do sistema, que é fundamental, porque o voto é uma decisão, é escolher um caminho, é escolher um partido que nos representa. E é importante compreender porque é que aquele caminho é melhor do que o outro e quais é que são os impactos depois práticos que aquele caminho tem em detrimento do outro. E nesse sentido, eu repito muito esta ideia sempre que tenho a oportunidade de falar sobre ela, porque eu sinto que é fundamental que a escola pública e o ensino obrigatório explique minimamente, ainda que de uma forma alguma coisa simplista, como é que o sistema funciona, e podemos precisamente começar nos atos eleitorais, ou seja, quais é que são, em geral, as eleições a que nós somos chamados a participar. Desde logo as legislativas, as autárquicas, a do Presidente da República e as europeias. Pelo menos esta era importante
por um lado, perceber qual é que é o método, não é? Ou seja, o método onde, porque é que um voto vai dar a X deputado ou vai eleger uma determinada pessoa, explicar aqui o método, como é que as eleições funcionam, porque acho que isso também muitas vezes não é claro, e depois o que é que estamos a eleger, ou seja, qual é que é o órgão, como é que funciona, que poderes é que tem, qual é que é o impacto que isto vai ter. Porque eu sinto que quando as pessoas compreendem como é que o sistema funciona, também sentem mais propriedade sobre ele, também sentem mais domínio. Ok, se eu percebo como é que funciona, então eu tenho aqui uma crítica, acho que isto podia funcionar de determinada forma diferente ou não. E esta questão para mim é fundamental porque eu senti verdadeiramente que quando entrei para a Faculdade de Direito de Lisboa é que me foi ensinado como é que o sistema funcionava, desde logo em Direito Constitucional, que é uma cadeira de primeiro ano, primeiro semestre. E eu, que já era uma jovem à partida com interesse em política e que lia os jornais e via a televisão e tinha esse interesse, às vezes sentia, antes de entrar para a faculdade, que estava a apanhar uma conversa a meio e que havia imensos conceitos que eu não entendia e coisas que eu não percebia como é que funcionavam. E acho que aos 18 anos eu já devia dominar alguns desses conceitos que não tinha bem, de forma sistematizada, essa informação. E para mim foi muito importante, nesses anos de faculdade, perceber que não, toda a gente devia ter acesso a esta informação, ainda que não com o detalhe académico que eu estudei numa licenciatura de Direito, mas toda a gente devia ter direito a perceber minimamente como é que o sistema funciona, e esta questão para mim é fundamental, e eu sei que, acho que foi o professor Jorge Cancela que referiu que no norte da Europa há muito o hábito de, para além de se ensinar estes conteúdos teóricos, também havia uma experiência prática de se fingir as eleições, ou seja, que em determinada escola secundária se ensinava, no fundo, qual é que era genericamente o programa político de todos os partidos e depois se simulava uma eleição para os alunos perceberem como é que isto se procede. Acho que isso podia, pelo menos esses dois caminhos podiam ser interessantes para chamar mais pessoas a votar. Roberto, pergunto-lhe de forma é que, de facto, se pode estimular o envolvimento das pessoas, nomeadamente de grupos que se auto-excluem da participação eleitoral. Como é que se pode chamá-los para contribuírem para este bem comum? Sim, antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Grupos que se auto-excluem, mas também grupos que são excluídos. Não é? Aqui acabamos de falar de jovens que por muitas razões, acabam por não participar, não é, nas eleições, mas que, por exemplo, participam noutras formas, manifestam de outra forma a sua participação. Bom, respondendo diretamente à pergunta, acho que seria importante, cada vez mais importante, olhar para as formas de auto-organização das pessoas e, em particular, também dos jovens. Quando falo de auto-organização, não penso apenas nos movimentos, penso também em grupos auto-organizados, penso nas associações, penso em grupos comunitários que cada vez mais proliferam nas nossas cidades. Por exemplo, em Lisboa há vários grupos comunitários em bairros com problemas de vários tipos, problemas não só de construção, mas também questões mais relacionadas aos níveis de instrução das pessoas que ali vivem e, portanto, problemas socioeconómicos. Portanto, a capacidade que as instituições democráticas têm para captar este tipo de participação é fundamental para fomentar outros caminhos, não é? para a participação destas pessoas. E se calhar eu gostei particularmente de uma das coisas que foi referida sobre o problema do afastamento dos jovens que são percebidos como os cidadãos do futuro. E concordo, eu acho que a questão deveria ser colocada exatamente sobre a questão da cidadania. Se nós voltarmos a pensar aos jovens como cidadãos do presente, que podem dizer que têm uma palavra sobre o presente e não só sobre o futuro, acho que também, não é, seria uma mudança cultural, social importante para voltar a valorizar, não é, a participação nas suas várias formas, não só participação eleitoral, também outras formas de participação. Pedro, há pouco falava das consequências nefastas do facto das pessoas não participarem e depois, de facto, as políticas não vão ao encontro das preocupações e das necessidades das pessoas que, por uma razão ou por outra, não participam. Quer-se notar mais alguma consequência desta autoexclusão ou exclusão, dependendo da percepção?
queria no fundo pegar nesta ideia do círculo vicioso, que é uma ideia que eu acho que capta muito bem o problema, porque vamos pensar nas últimas eleições legislativas e nos muitos debates que houve entre os líderes partidários que suscitaram tanto interesse, e ainda bem. Eu não me recordo de ter ouvido falar de educação uma única vez nesses debates. Ouvi falar muito de pensões, de impostos. Não ouvi falar, por exemplo, de medidas como conciliar o trabalho e a família para jovens famílias. Não ouvi falar em entrada no mercado de trabalho. Não ouvi falar em ambiente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os temas que nós sabemos dos estudos que fazemos, dos inquéritos, que têm particular saliência e importância para, falamos neste caso, dos mais jovens, não aparecem na agenda. Essa é outra consequência, se quiser, é uma consequência até anterior às próprias políticas, é que nem sequer na agenda estão. E por isso temos o círculo vicioso, é que se os temas não estão na agenda, como é que alguém que está preocupado com esses temas há de achar que a eleição tem algum interesse ou serve para alguma coisa? É por isso, essa é uma das razões também que faz com que quem não sente que os temas a que dá importância aparecem na agenda da discussão, na agenda política, na discussão eleitoral, não tem incentivos para votar e, portanto, desloca o seu interesse, que é real. Eu queria... Esta ideia que a Ana transmitiu, que é uma ideia, digamos, de vivência empírica, é uma ideia que os estudos também confirmam, ou seja, não há nenhuma diferença entre os mais jovens e os mais velhos do ponto de vista do interesse que têm pela política, da forma como política num sentido lato, causas, temas, interesses. Inclusivamente, em várias formas desta participação não convencional, os jovens destacam-se por participarem mais do que os mais velhos, mas para a participação convencional não se deslocam. E a pergunta que está na cabeça de toda a gente é como é que isto se resolve. É muito difícil resolver. Eu, apesar de tudo, eu tenho alguma esperança em duas coisas. Tenho esperança numa certa capacidade de autorregeneração da democracia, neste sentido. Quanto mais este problema se agudiza, mais incentivos há para que novas forças políticas tomem a bandeira desses interesses que estão negligenciados. E, de facto, eu falava há pouco das últimas eleições, independentemente do que podemos achar sobre os novos partidos que hoje existem no Parlamento e que opiniões que podemos ter sobre uns e sobre outros. A verdade é que alguns deles tomam alguns destes temas. E a verdade é que alguns deles têm grande capacidade de atração dos mais jovens. E, portanto, esse é um caminho, digamos, de autorregeneração no qual eu tenho alguma esperança. Tenho também alguma esperança em que parte dessa discussão se faça também sobre como mudar as regras do jogo, no sentido de não é apenas o sistema eleitoral, essa é uma discussão que também podemos ter, é também mudar coisas como falávamos há pouco, aumentar a conveniência do voto, fazer com que o voto em mobilidade antecipado não seja um dia, uma semana antes das eleições, quando nós sabemos que há países em que se pode fazer durante vários dias, em alguns casos semanas, em mudanças que possam, por exemplo, levar os locais de voto aos sítios onde as pessoas estão. Mas o Pedro, e na peça que nós ouvimos previamente à nossa conversa, falava que todas essas medidas têm um custo, e têm um custo elevado. Quem é que nós, no fundo, temos que convencer de que essas medidas são importantes e são vitais para o funcionamento saudável da democracia? São os agentes políticos que têm que ser convencidos. E eu volto ao meu ponto anterior, que é, eu tenho esperança que haja pelo menos novas forças políticas que tenham a disponibilidade para propor coisas como estas. Eu conto só uma coisa muito simples. Há uns anos estive na Noruega poucos dias antes das eleições. E a minha surpresa foi, mas eles não tinham surpresa nenhuma, eu é que nunca tinha visto aquilo. Havia assembleias de voto nas universidades. Havia assembleias de voto nos locais, nos centros comerciais. Havia assembleias de voto nos locais de passagem das pessoas. No fundo, onde estão as pessoas? Onde passam as pessoas, onde estão as pessoas, e em particular as pessoas que são os alvos da nossa preocupação. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uns anos fez-se um estudo em que meramente enviar mensagens de texto a relembrar o ato eleitoral aumentou a participação dos mais jovens em 4 pontos percentuais. 4 pontos não é muito, mas é alguma coisa, é muita gente. Portanto, eu, apesar de tudo, tenho alguma esperança que
pelo menos novas forças políticas e, eventualmente, também os jovens na sua mobilização política, digamos, não convencional, coloquem isto também como tema e façam com que aqueles que decidem deem prioridade a estas reformas. Ana Gabriela, de facto, sente que os temas que interessam aos mais jovens têm ficado fora do debate político e logo a seguir pergunto que temas é efetivamente gostava de ver discutidos, até porque estamos em boa altura para falar disso, porque temos não uma, mas 2 campanhas à porta. Há temas que eu diria que são transversais ao interesse de qualquer jovem, mas dizer também que não gosto de associar a perspectiva dos jovens a uma perspectiva egoísta. Eu, enquanto jovem, quero ter direito no presente ao meu futuro, mas também quero garantir que os meus pais, que investiram em mim, na minha educação, no meu percurso, têm também, conseguem envelhecer com dignidade. Portanto, isto não é uma preocupação egoísta. No fundo, e quando também olhamos para o Parlamento, aquilo que é o meu desejo é que seja multigeracional e consiga representar diferentes gerações, diferentes idades e diferentes pessoas. No fundo, é essa a minha perspectiva e gostava que fosse assim encarado. Agora, é certo que há temas que dizem respeito ao interesse atual dos jovens e mais temas no que diz respeito à educação, no que diz respeito ao emprego, à transição para o mercado de trabalho, evitar a sangria de talento para o exterior, termos direito à habitação. E o que é certo é que estes temas ou não são comunicados ou não estão nos programas políticos, onde os quais os jovens vão procurar quais são as ideias, quais são as propostas. Não nos interessa tanto apontar o dedo, um confronto de atirar culpas, mas sim como é que os políticos respondem aos nossos desafios e aos nossos problemas. E essas respostas têm falhado e, portanto, creio que terá que começar por aí com respostas concretas para as novas gerações e alguém tem que dar o primeiro passo e, portanto, se os jovens demonstram que participam de outras formas, creio que é vez também dos decisores políticos e dos partidos conseguirem apresentar estas mesmas propostas e com uma ideia que seja também de reforma. Ou seja, se há 50 anos foi preciso uma revolução, hoje o que estamos à espera são reformas em setores que dizem, de facto, muito e têm muito impacto na vida das pessoas, na educação, na saúde, o desafio da natalidade que convoca-nos também, que nos convoca a todos. E nós vemos que não há essa capacidade de reformas e que nascemos e vivemos numa altura em que a mudança é tão rápida, é tão vertiginosa e o que vemos é que a política não consegue acompanhar a mudança de forma tão rápida, não se consegue adaptar e já Darwin nos dizia que é aquele que melhor se consegue adaptar que vai conseguir vencer e acho que é esse o desafio, até quando olhamos para o nosso país e quando nos comparamos com outros países, não estamos a ter a capacidade de nos conseguirmos adaptar rapidamente. E se hoje já sentimos que o país não consegue dar resposta às reformas que nós precisamos no presente, e a questão da educação e da saúde, parece que também podemos estar-nos a queixarmos daqui a 5 ou 10 anos de não estarmos a antecipar as reformas para o futuro que o país precisa. E falo em áreas como nós sabemos hoje que não há um emprego para a vida, que não há um conhecimento para a vida, que não há competências para a vida e, portanto, a reforma no contexto da educação e escolar tem que nos preparar precisamente para este novo paradigma e isto vai beber de tudo do que aqui estamos também a falar, da literacia política, literacia financeira, no fundo, literacia cidadã. E esse é o papel da escola que não está a acompanhar estas necessidades para os jovens. E falo da escola no período da escolaridade obrigatória, mas dizer aqui também que no contexto das instituições de ensino superior, as regras dos jogos também estão feitas para uma menor participação dos estudantes. Nós, anteriormente à aplicação do regime jurídico das instituições de ensino superior, tínhamos bem mais participação dos estudantes, também haviam mais estudantes nos órgãos de governo e hoje e olhamos muito para as instituições de ensino superior e devemos olhar como escolas de liberdade, de participação cívica, de defesa da democracia. Isso passa também por dar resposta aos problemas dos jovens e dos estudantes. E um exemplo muito claro, quer do afastamento entre os reitores e também a comunidade académica, entre a redução do número de estudantes que estão nos órgãos de governo, é que há problemas e ainda estamos com muito evidente a falta de alojamento estudantil, que para mim é também uma consequência desta não consideração de um problema que há muito os estudantes já vinham alertando e, portanto, este distanciamento e este afastamento, que não acontece só, seja no nosso Parlamento, com o Governo, também acontece dentro das nossas instituições de ensino superior e, portanto, aqui a escola e as instituições de ensino têm este papel de dar mais lugares aos mais jovens e começa aqui o processo de participação cívica que depois nos convoca para quando saímos das instituições de ensino superior.
Extraordinária reflexão. Leonor, o que é que gostaria de acrescentar? De facto, nós estamos agora numa fase crítica, porque estamos numa crise política, mas também é uma fase importante, porque é uma fase que podemos discutir o que queremos para o país e que, no fundo, qual é que é a sua percepção e o que temas é que gostaria de ver discutidos nos próximos meses e que acharia que, de facto, devolveria, no fundo, o palco aos mais jovens, porque, efetivamente, temos que apostar nas franjas da sociedade mais jovens. Sim, acho que, em primeiro lugar, a comunicação social tem aqui um grande papel, porque é a comunicação social que convida as pessoas a comentar, a escrever e que pode dar voz a grupos que são menos representados e, enfim, sendo Portugal um país com uma população envelhecida, os jovens são absolutamente uma minoria e, portanto, têm que ser tratados com esse estatuto de grupo que tem menos voz e, portanto, acho que a comunicação social pode dar aí pode pôr, no fundo, um apoio e dar esse palco. Em particular, e sem enfim, desconsiderar a crise política que vivemos e a pertinência das eleições legislativas de março, eu estou com muito medo que as eleições europeias de junho fiquem um bocadinho na gaveta. E aqui também chamar a atenção da comunicação social, porque sinto que se discute pouco política europeia, que é precisamente o palco onde se discutem temas fundamentais para os jovens, desde logo a política ambiental, que hoje em dia motiva tantas manifestações e tanta preocupação dos mais jovens, eu acho que é o tema por excelência dos mais jovens em Portugal e fora dele, e de facto sinto que há pouco interesse, ou seja, os números mostram que nas últimas eleições europeias, que foi em 2019, a abstenção em Portugal foi quase de 70%. Ou seja, uma coisa avassaladora, quase antidemocrática, em que há poucas pessoas a querer saber. Enfim, há muitas razões, não vale a pena entrar aqui, mas sinto que se eu olhar para os temas dos jovens, e sem ser uma perspectiva egoísta, é sem dúvida a habitação e o ambiente. E, enfim, puxando também a brasa à minha sardinha, acho que é preciso discutir mais política de justiça e o acesso à justiça. E acho que isso é um tema que interessa muito aos jovens, porque a litigância climática também tem um papel nessa forma de ativismo e de participação cívica, e sinto que temos que recentrar um bocadinho o foco também para a política europeia, que não podemos esquecer. Temos também de falar de eventuais mudanças no sistema eleitoral, de certa forma poderiam ajudar, Roberto, a suscitar menos apatia e mais participação. Sim, eu antes de pegar responder à sua pergunta, gostava de dizer uma coisa sobre o tema do ambiente, do meio ambiente e das alterações climáticas, que de facto, e os dados mostram isto, é um tema que os jovens, através dos movimentos, das mobilizações, têm vindo a reclamar cada vez mais, e gostaria de sublinhar que as instituições democráticas têm vindo a mostrar cada vez mais sensibilidade para estas demonstrações e que há práticas, há processos de participação que de facto têm vindo a estimular esta participação. Dou exemplos muito concretos em Portugal. No país tivemos uma coisa chamada Orçamento Participativo Jovem, em 2017, 2018 e 2019. Foram 3 edições. E as propostas que os jovens fizeram através deste processo, nas 3 edições, foram, na maioria, portanto, a maioria das propostas foram exatamente para a salvaguarda do meio ambiente. Depois temos outras experiências, por exemplo, em Lisboa, nós tivemos em 2021 a última edição, sempre de um orçamento participativo, vocacionado exclusivamente ao tema da sustentabilidade ambiental, e a participação dos jovens, mais uma vez, foi elevadíssima. E lá fora, na Europa, temos coisas chamadas assembleias climáticas, onde os jovens têm uma participação muito forte. Ou seja, para além da participação eleitoral, há a vida, há esperança e existe a possibilidade concreta das instituições democráticas captar esta necessidade, saber ler a linguagem que está a ser falada nas ruas pelos jovens e também pelos menos jovens e, por exemplo, apostar em processos de outro tipo, como os orçamentos participativos, as assembleias de cidadãos, e convocar os jovens à volta deste tema. Como é que o sistema eleitoral pode ajudar nisto? Eu acho que existe uma necessidade de mudança cultural, por um lado, portanto, o sistema eleitoral, as instituições democráticas, legitimarem mais
estas outras formas de participação, legitimá-las, reconhecê-las publicamente, porque são provavelmente um meio até estratégico para voltar a criar aqui uma ponte, um diálogo com as pessoas mais afastadas do voto. Mas depois precisamos também de mudanças estruturais. E a mudança estrutural é começar a tornar estas experiências mais enraizadas na forma, no funcionamento da democracia propriamente dita. Portanto, nós precisamos de garantir que estas experiências não sejam esporádicas, não sejam experiências dependentes da vontade do político A ou do político B, que sejam uma prática, uma rotina, que se possam tornar rotinas. Pronto, acho que são estas as duas apostas. Pedro, quer acrescentar mais algumas ideias a esta questão da mudança do sistema eleitoral, que também é uma velha questão, discute-se muito, mas faz-se pouco. Sim. O sistema, falando da participação eleitoral e do tema eleitoral, realmente o tema da reforma do sistema eleitoral é um tema eterno. É de tal maneira eterno que quem olha para isto há tanto tempo fica com a suspeita de que se fala muito sobre ele para não se falar de outras coisas e para, no fim, não se fazer nada. O que de alguma forma é compreensível, porque, como eu dizia naquela entrevista, aqueles que podem mudar são os beneficiários do sistema que existe. E, portanto, é muito raro, aliás, em todo o mundo, que o sistema eleitoral mude, porque quem tem a capacidade de o mudar tem medo dessas consequências. Agora, das consequências de mudar. Agora, nós no nosso sistema estamos a ter um problema que se está a agudizar, que tem a ver com a diminuição da população em círculos, em particular no interior, que começam a empurrar o sistema nesses círculos para um mundo que já começa a ser quase já longe da chamada representação proporcional. Portanto, quando temos um círculo onde se elegem 2 deputados, enfim, há representação proporcional no conjunto do país, mas nesse círculo em particular, as escolhas que as pessoas fazem estão muito condicionadas pelo facto de serem apenas 2 eleitos e, portanto, o que leva, em alguns casos, a um voto que não é um voto na primeira preferência, é um voto útil, e, em outros casos, leva a desinteresse. As pessoas sentem que o seu voto não conta. E que o voto não conta, há muitos votos desperdiçados, isso é um problema. Portanto, essa é uma discussão que nos demorava mais 40 minutos, mas essa até mais. É um ponto importante. Mas eu queria também dizer, e apoiando um bocadinho o que disse o Roberto, da mesma maneira como vai ser difícil atrair os jovens se aquilo que estiver na agenda política não for os temas que também lhes interessam, não é? Mas também vai ser difícil atrair, seja o que for, para outras formas de inovação democrática, se elas não tiverem consequências. E penso que é disso que o Roberto dizia quando falava em rutinizar. Nós temos muitas experiências a nível local, em Portugal e fora de Portugal, de orçamentos participativos, de assembleias deliberativas, ou seja, de formas de tomar decisões que envolvem as pessoas de uma forma informada e consistente. Mas é preciso que isso tenha continuidade e tenha consequências, porque mais tarde ou mais cedo, se isso não for assim, vai ser muito difícil que as pessoas sintam que vale a pena envolverem-se, que vale a pena fazerem parte desses processos. E penso que, em particular, o nível local, eu sou otimista, eu acho que no nível local há muito espaço para experimentar. Nós temos 300 e tal municípios e há de haver alguns em que o poder político quer organizar estas coisas não apenas como forma de legitimar decisões que estão tomadas, porque isso é que é o problema, mas de genuinamente encontrar soluções que as pessoas apoiam e constroem. Eu tenho esperança que há espaço de experimentação e se essa experimentação acontecer e se tiver continuidade e se tiver consequências, ela vai ser uma forma de atrair pessoas de todas as idades e de todos os estratos sociais. Estamos mesmo na reta final. Roberto, quer acrescentar alguma coisa também a esta... Também partilha, no fundo, da esperança do Pedro Magalhães? Partilho e reforço a necessidade de estes processos serem consequenciais e, portanto, haver um compromisso político sempre que é lançado um processo de participação com a realização das propostas que são feitas pelos cidadãos, ou a não realização, mas a justificação das razões que levaram a não realizar estas propostas. Temos 2 minutos, vou deixar um minuto final para a Leonor e também um minuto final para a Ana Gabriela. No fundo, para nos deixarem aqui uma mensagem final sobre o tema que nos trouxe aqui hoje. Bom,
Eu também tenho uma mensagem de esperança, porque se os jovens querem participar, o meu desejo é que a minha geração saia de um papel de espectadora e que passe para um papel de protagonista, e isso depende de quem está hoje dentro do sistema. Uma outra nota é porque esta preocupação, nós vemos que os decisores políticos, quer eleitos, quer os candidatos, quer os eleitos, no dia das eleições fazem grandes juras sobre como combater a abstenção e aumentar a participação eleitoral, e creio que estas juras de amor, portanto, rapidamente depois se esfumam para a próxima eleição. É importante que isto não seja uma preocupação circunstancial, porque senão não teremos mudanças significativas. Leonor. Sim, subscrevendo a mensagem de esperança da Ana, que também partilho, porque sou uma otimista, sinto também que, para termos uma democracia mais aperfeiçoada, era importante que os políticos refletissem aquilo que é a população portuguesa. Eu, enquanto mulher, raramente me sinto representada só nessa qualidade. Sinto que jovens também não são devidamente representados, e já nem vou às minorias étnicas, porque é raríssimo ter, assim, não conheço nenhum político de etnia cigana, e mesmo políticos afrodescendentes também não são, ou seja, existem, mas não são protagonistas, e sinto que era importante que a classe política refletisse mais o povo português, porque o representa, não só na linguagem, mas não só, também na identidade e até a estética. Eu sinto que agora, com as eleições do PS, eu só via homens de meia idade de fato, e eu sinto que isso também às vezes afasta as pessoas, e era importante que nos víssemos, que ligássemos a televisão e víssemos a comunicação social, e também nos víssemos mais a nós e a pessoas que são como nós e que representam os nossos interesses, porque essa proximidade é fundamental para depois representar os nossos interesses e a nossa perspectiva de vida. Resta-me agradecer aos 4. Foi um gosto. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, e assim fechamos este debate. Já a seguir, o Rodrigo Pratas traz-lhe a edição da noite. Da minha parte é tudo. Boa noite, boas festas.